Aleluia. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Estar perto do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer com nossas vidas, irmãos. Mais perto que
Boa noite a todos, a graça e a paz. Estamos iniciando mais um culto missionário aqui na Igreja Presbiteriana Central de Contagem, com o propósito de adorar e agradecer ao nosso Deus. A Igreja Presbiteriana Central de Contagem, ela reserva o último domingo de cada mês para o culto missionário. E com isso nós temos estimulado a igreja a estar envolvendo em missões. Fazemos isso já há um bom tempo, né? E temos tido a oportunidade de termos várias pessoas, né, que atuam no campo e no ramo missionário em nosso país, fora dos nossos continentes, né, em nossa cidade, em nosso estado. E com isso nós temos adquirido, né, experiências, né, com esse ramo missionário, que é uma vocação que Cristo deu à igreja. Então hoje não vai ser diferente, nós estaremos engrandecendo o nome do Senhor em esse culto missionário e você é o nosso convidado a participar deste culto. Peço a todos que neste momento façam a sua oração pessoal para que a gente possa dar início a essas atividades, né, todos esses feitos que aqui faremos, para que esse culto realmente atinja, né, o grau necessário de adoração e também de envolvimento, mesmo à distância. Em tempos de pandemia, a igreja tem optado em fazer seus cultos online, até que, né, tudo volte ao normal, e estamos experimentando, né, essas novas formas de comunicação, que você também possa ser participante disso. Não nos atenhamos somente no culto, mas nos nossos meios de mídia, na forma em que nós também temos de comunicação internamente, né, nos grupos, nos ministérios, e assim possamos estar unidos, mesmo em distanciamento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te entregamos este culto em tuas mãos, nós buscamos a tua face, sabendo que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Queremos neste culto, Senhor, fazer menção do teu nome, fazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, aqui mencionada e pregada, Senhor, sermão aqui colocado, ele possa atingir os corações. Sendo um culto missionário, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos fazer o papel pelo qual o Senhor nos convocou. Perdoe nossos pecados, Senhor, alinhe nossos passos contigo, nos dê a sua paz. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, só para dar uma informação, né, a igreja se encontra em regime de distanciamento, então ela não está funcionando durante esses dias e estamos acompanhando, né, o nosso estado, né, que tem deliberado informações em relação ao distanciamento. Então, fique atento ao meio de comunicação da igreja, para que no tempo oportuno, né, assim como for a vontade do Senhor, a gente possa voltar aos cultos presenciais. Lembro que é o seguinte, o culto online ele é um culto mais restrito, ele é um culto mais rápido, porém, ele traz toda a parte litúrgica, né? Ele traz não só essa leitura, a leitura da palavra, os cânticos, e também ele nos dá a oportunidade de nos lembrarmos que somos participantes, né, de forma direta, com as nossas contribuições, dízimos e ofertas. Então, os irmãos que não têm acesso ainda aos meios de depósito de seus dízimos e ofertas, por favor, entre em contato com a igreja. Estamos recebendo nas nossas contas bancárias e também na própria igreja, ok? Hoje conosco estará a família do Elimar e da Milena, né? São missionários que estão lá na Paraíba, são membros da nossa igreja, em parceria com a Jocum, têm feito um grande trabalho lá naquela região. Então, nós teremos a oportunidade de ouvir os testemunhos e aquilo que o Senhor tem feito, não só aqui na nossa região, mas também lá no Nordeste, por intermédio desse trabalho missionário que nós participamos, né, com a presença dessa família na nossa igreja ali presente. Eu convido todos os irmãos a participarem do culto com toda a sua fé, com toda a sua força, para que ao final desse culto você esteja assim satisfeito de adorar um Deus tão maravilhoso, um Pai tão eterno, aquele que nos abraça e cuida de nós em meio a tantas dificuldades, a meio de pandemia, a meio de desafios e a meio também de um chamado constante de adorá-lo e servi-lo em nome de Jesus Cristo. Olá, boa noite, a paz do Senhor, que bom estar aqui com vocês nesse culto missionário. Eu sou o Elimar, essa é minha esposa Milena. Como vocês já conhecem, nós estamos aqui no sertão da Paraíba, em São José de Caiana. Nós chegamos aqui dia 28 de agosto, e
por causa da pandemia, então nós estamos se movendo através da oração. A gente entendeu nesse propósito de estar em oração para que Deus dê os próximos passos para que nós possamos seguir à frente. Então nós estamos espiando a terra. Nós ficamos com as visitas só, né, por causa da pandemia, então a gente ficou um pouco restrito de fazer mais coisas, né, porque a gente queria chegar aqui e fazer um monte de coisa. Então a gente ficou restrito isso também. Então a gente ficou com as visitas, né, tomando todos os cuidados, a gente faz as visitas nas casas, a gente conhece as famílias, a gente conhece as histórias. E o legal é que a gente teve esse insight de a gente transformar as histórias do povo daqui em radionovela. Então a gente pega a história, transforma na radionovela, daí tem uns jovens que nos ajudam a gravar e dar vida a esses personagens, e daí toda terça-feira, quando a gente está na rádio, a gente passa essa radionovela. E a gente faz um paralelo com a história do dia com a Bíblia. E a gente, através dessas histórias, a gente também tem conhecido a cosmovisão do povo. A gente também está trabalhando nas áreas da influência, né, da mídia, né, que é na rádio. O prefeito, né, a gente está fazendo uma parceria com o prefeito, ele nos convidou para dar oficina de artes. A Milena dá oficina de teatro e eu dou oficina de musicalização. Mas só que a pandemia a gente parou, né? Está tudo parado. Então a gente está esperando essa pandemia passar para a gente dar continuidade a esse trabalho. E também fizemos parceria com algumas igrejas, né? Eu estou dando aula de musicalização nas igrejas. Nesse dia 19 que passou, nós realizamos aqui um seminário de casa de oração. A gente entendeu mesmo nesse tempo de pandemia, né, que a gente não pode sair, a gente entendeu que a gente tem que ficar nessa casa de oração, nesse momento de oração e intercessão. E no dia 19, agora, a gente realizou uma casa de oração aqui na cidade. Foi um tempo bem gostoso, um tempo assim onde igrejas, não foram todas as igrejas, mas algumas igrejas participaram com a gente. A gente queria abrir isso para todas as pessoas, mas com a pandemia não deu. E a gente entendeu isso, né? Que a gente tem que estar em oração para que Deus venha falar conosco e a gente possa dar os passos. E nós estamos pioneirando uma base missionária da Jocum aqui em São José de Caiana. E nós tem um casal que está com a gente, né? Eu vou passar para minha esposa, para ela vai trazer uma palavra para a gente. A paz do Senhor. Meu nome é Milena, né, como meu marido falou. A gente está aqui também com as nossas filhas, a Mariana e a Isabela. Eu vou estar trazendo uma palavra que está lá em Atos 17, do 16 ao 34, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido.
pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se por aventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. A gente vê, né, em Atos que Paulo ele passava por várias cidades pregando, né, evangelizando, pregando a palavra. Ele vinha mesmo trazendo a cosmovisão bíblica. E Paulo, né, depois que ali teve um tumulto, né, ali em Tessalônica, ele saiu de lá fugido, né, e foi para Atenas. E enquanto ele esperava Silas e Timóteo, ele começou a observar ali, né, e ele se indagou, né, ele ficou muito, aqui no versículo 16, fala que ele se indagou, ele se revoltou dentro dele pela idolatria do povo ali de Atenas. Então ele começou mesmo a trazer as verdades da palavra. Ele pregava nas sinagogas para os gentios e para os judeus, né, piedosos, nas praças, e todos os dias, né, que ele se encontrou nesse tempo ali. E a gente sabe que Atenas tinha vários deuses, né? Tinha deuses para tudo, né? Tinha Deus para vários ídolos, né? A gente precisa mesmo, né, como cristão, se indagar mesmo, ficar indignado com a idolatria. Como meu marido falou, né? Eu acho que assim, esse tempo que a gente está aqui, a gente está observando muito a cosmovisão. A gente tem andado pela cidade, a gente vê algumas imagens, né, do Padre Cícero, principalmente, que tem aqui na cidade. E como a gente, né, aprende cosmovisão, a gente tem que conhecer as crenças, os valores, né, para a gente saber, né, a raiz mesmo dessa idolatria. E uma das coisas, né, que eu vejo aqui Paulo, ele trazendo essa verdade, ali no versículo 18, quando os filósofos, né, um deles era o Epicureus, ele era o fundador, né, chamado Epicuro, ele trouxe um sistema filosófico onde ensina que o objetivo principal da pessoa era viver de maneira prazerosa e sem dor, aflição ou medo. E o estoicos é o Zenão de Cício, ele é o fundador do estoicismo, ensina a necessidade de viver em harmonia com a natureza,
recorrer somente à razão e outros recursos autossuficientes. E pregavam um Deus panteísta, como sendo a alma do mundo. E Paulo, ele vem com uma cosmovisão, né, da verdade, falando, né, debatendo eles ali a respeito de que há um só Deus. Né? Ele começa a falar desse Deus que é o Criador, esse Deus que dá a vida, né? Ele criou todas as coisas. Então, no versículo 24, Paulo vem falando, né, que Deus, ele fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. E Paulo começa a trazer essas verdades. Então, é bom a gente saber a cosmovisão, né, do povo onde a gente está inserido. Como meu marido disse, né, aqui em São José de Caiana, há também muita idolatria, né? O Brasil já é um país idólatra, né? Mas nas cidades pequenas a gente vê isso muito assim, é muito nítido, né? As imagens também o que a gente observou através das histórias que as pessoas foram contando pra gente, que mesmo depois da conversão a gente via ídolos no coração deles. E uma das verdades que a gente, né, tem trazido é do arrependimento mesmo, né? Mas o arrependimento ele só vai vir com frutos de arrependimento do Espírito Santo, né? A gente traz a palavra, a gente traz a verdade, como Paulo fez aqui, né? Alguns aqui zombaram de Paulo, mas tiveram outros que creram. E uma das coisas que Deus tem nos ensinado aqui é não levar a religião, mas sim eles têm um relacionamento com Deus, né? Como meu marido falou sobre esse seminário, ele foi assim, um tempo onde que a gente reuniu com as igrejas e a gente viu, foi dia 19, dia do padroeiro aqui da cidade, e a gente viu que faltava uma paternidade, o reconhecimento que eu sou filho, né? Muita gente vê Deus como pai, mas ainda um pai distante, um pai que não tem um relacionamento. E lá na confissão de fé, né, de Westminster, fala lá no capítulo 15, no capítulo 12 da adoção. A todos que são justificados, Deus se digna fazer participante da graça da adoção, em e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, receberam o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos. Por ele, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem a promessa como herdeiros da eterna salvação. Então, através desses relacionamentos que a gente tem feito, a gente vê também que precisa de uma cosmovisão bíblica, né, sobre esse Deus, trazer o caráter de Deus. E a gente tem tentado fazer isso, né? A gente tem trazido essas revelações, né? Como Paulo aqui lá no versículo 30, né? Ele trouxe essa revelação ali para o povo, que tinha vários deuses, mas mostrando esse Deus, né? Esse Deus criador. E a gente tem ido para esse, né? A gente observou e a gente entendeu ali que precisava dessa paternidade, eles reconheceram essa paternidade. E outra coisa também que a gente tem trazido, né, a meditação, né, de sondar o coração. Na intercessão nós usamos os princípios, né, que a Jocum nos ensina, alguns princípios, né, que é bíblicos, de sondar o coração antes de começar uma oração. E uma das coisas, né, que
que até João Calvino fala sobre o coração, ele é uma fábrica de ídolos, né? A gente vê muitas pessoas que saíram do catolicismo, foi para a igreja evangélica, mas ainda via Deus de muito longe. E essas estão sendo assim as nossas práticas, né? Que a gente tem feito, que a gente tem tentado, né, dar esses passos. Eles são pequenos, mas eles estão sendo relevantes no momento. Paulo, né, ele traz aqui uma contextualização da mensagem, né? Ele pegou esse Deus desconhecido, e a gente tem pegado, né, esse padroeiro que eles dizem que é o São José, né, que ele é pai de Jesus, né, ele é o pai do povo de Caiana, e a gente tem pegado isso e trazido as verdades, a revelação que existe só um pai, né, é o pai que está vivo. Então nós estamos tentando levar eles a ter esse relacionamento com o pai, né, de trazer a verdade do Pai Nosso que estás nos céus, né, a oração que Jesus nos ensinou. Então está sendo esse tempo, está sendo de observação, e naquilo que a gente observa a gente tem trazido a verdade, né? A gente ainda está se movimentando aqui na cidade. Aqui tem muitos sítios ainda que não tem igrejas, né? A gente quer estar trabalhando, levando o discipulado de uma igreja simples, né? Mas ainda por a gente não ter um automóvel aqui, então não está dando para a gente estar indo. Mas aquilo que a gente tem tentado aqui na cidade se mover, né? Que a gente tem orado e Deus tem compartilhado o que fazer, nós estamos caminhando. Eu também queria trazer, né, uma das coisas assim, né, falando dessas observações, né, da idolatria, que é muito forte, mas uma coisa assim que é muito, muito legal, assim, que a gente não vê muito nas cidades grandes, é a valorização da família. A gente chegou aqui, eles perguntaram, né, qual que é o nome de vocês? De que família vocês são? Né? Na cidade grande, muitas pessoas perguntam qual que é o seu nome, o que você faz. Aqui não. E é até interessante, né, que a gente conhecendo as histórias, né, que a gente tem feito radionovela, e a gente vê essa obediência aos pais, né, os mais antigos principalmente, né, que a gente tem pego essa faixa etária para as histórias, né, as pessoas mais antigas, que a gente quer saber, né, as histórias mais antigas, para depois a gente ir caminhando, né, para os mais jovens aqui. E uma das histórias, um senhor, por ele ser tão famílias, eles falam assim que ser evangélico é ir para a lei dos crentes, né? E teve uma história que um senhor, ele disse que quando os pais dele eram vivos, ele já tinha ido em um culto, mas quando ele foi para casa, ele contou para o pai, né? E o pai dele falou assim, não, deixa que você já tem a sua lei e deixa os crentes com a lei deles. E que somente quando o pai faleceu, que ele foi, a família inteira, começou pelo filho, depois foi indo para os irmãos, a mãe, e ele, né, foi e começou, né, a ir para a igreja, a entender, né, as verdades e né, aceitou Jesus. Mas a gente vê isso muito forte nas famílias, de os filhos não querer muitas vezes nem escutar, né, por essa coisa de desobediência aos pais, né, que está muito assim enraizado neles. Eles acham que ir para a igreja de crente ou ler a palavra, né, eles estão fazendo uma ofensa para os pais. Mas Deus tem nos dado graça, a gente tem feito relacionamentos, né, e a gente está entrando aos poucos, né, conhecendo. A gente sabe que a gente observando, a gente vai ver muitas coisas. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. E essa verdade que a gente vê lá também no versículo 30, né, da verdade que
que traz revelação e leva as pessoas ao arrependimento, né? E as pessoas, quando a gente traz a verdade, eu acho que é assim, as pessoas já estão esperando a verdade, né? Vai estar uma família que a gente tem tentado discipular aqui, tentado, né? Tem abrido assim as portas para a gente estar indo lá, que foi entender, né? Porque nunca foi falado, só foi falado, vai para a igreja, mas de ter um relacionamento com o Pai, né? De ter um relacionamento com Deus, né? Entender o sacrifício de Cristo na cruz. Então, estão sendo um tempo mesmo de conhecer a cosmovisão e vir com a cosmovisão bíblica do povo. Então, assim, aqui em Atos 17, né, 16 ao 34, é bem o que a gente está vivendo nesse momento, de observar e trazer as verdades. E através da intercessão, Deus nos deu o direcionamento agora nesse mês de março, de estar fazendo um relógio de oração. A gente começou agora, né, no dia 11 e vamos agora até o dia 31. Então a gente convidou as igrejas para estar participando com a gente. Então cada meia hora é um que está orando. Então a gente coloca, né, nós fizemos um calendário, trazendo depois de a gente ter observado, né, as áreas de influência aqui da cidade. A gente coloca uma palavra, em cima daquela palavra eles oram. Então eles estão orando a palavra, né? Pela igreja estar fechada, né? Alguns têm falado que é bom, né? Por eles não estão parados, mas eles estão lendo a palavra e orando, né? Então eles também estão, de uma forma ou outra, tendo um relacionamento com Deus, né? Então eu quero, assim, um pouquinho do que a gente tem feito, né? Então eu quero agradecer pela oportunidade e um abraço para vocês aí. Gente, muito obrigado, e assim, foi um prazer, né, compartilhar um pouquinho do que Deus está falando conosco, com vocês aí, para vocês. Muito obrigado, boa noite. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração.